Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão especial. Convido os presentes a ficar de pé para ouvirmos o hino nacional. Perdão, para ouvirmos o hino de Porto Velho. Podem sentar. Sessão especial da 50ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura. Ordem do dia. Entrega de voto de louvor à Universidade Federal de Rondônia, ao Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia e aos nobres historiadores Ieda Maria Pinheiro Borzakov e Abinael Machado de Lima, em razão à grande relevância no desenvolvimento da educação dos serviços prestados à cidade de Porto Velho, de autoria do vereador Alex Paletó, aprovado na 16ª Sessão Ordinária, realizada no dia 8/4/2019. Gostaria de convidar para sentar à mesa diretora o professor Antônio Cláudio Rabelo, chefe do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, e também representando o reitor de nossa universidade. Uma salva de palmas, por favor. Gostaria também de convidar para sentar-se à mesa diretora a professora e historiadora Ieda Maria Pinheiro Borzakov. Gostaria também de convidar o secretário Jobson Bandeira, secretário da Sejusel, Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Rondônia.
Nós gostaríamos de registrar a presença do Sargento Menezes e esposa, Quilvia Marques, do seu Francisco Chagas da Silva, presidente da Academia de Letras de Rondônia, da professora Maria Berenice Costa Tourinho, ex-reitora da nossa universidade, da professora Valterina Brasil também, da Universidade Federal de Rondônia, do professor Marcos Domingues Teixeira, da presença da professora Sônia, professor Wagner, professor Dante Fonseca, Sônia Marta, que se encontra aqui, e a todos os professores, acadêmicos, universitários, professor Gervásio, que também se encontra aqui, professora Úrsula Malone, todos os parentes que aqui estão para acompanhar esta justa homenagem ao professor Abinael, à professora Ieda, além, claro, da Universidade Federal de Rondônia e também o Departamento de História da nossa universidade. Gostaríamos de convidar o seu Abinael Machado de Lima Júnior para sentar-se aqui à mesa diretora representando o professor Abinael. Por favor, uma salva de palmas. Boa noite a todos. Na noite de hoje, esta Casa de Leis irá proporcionar uma justa homenagem a dois grandes personagens, a dois grandes pesquisadores, professores, escritores. Homenagem esta que pela tarde de hoje também foi proporcionada pela Universidade Federal de Rondônia, com o título de honoris causas a esses dois grandes personagens. Não pude ser testemunha ocular de tão emocionante sessão esta da universidade, que pôde homenagear o professor Abinael e a professora Ieda Bozakov. Mas eu pude construir, no meu imaginário, naturalmente romancizado, essa narrativa a partir do testemunho de cada um daqueles que pude conversar antes dessa cerimônia. Cada fala e cada sensação percebida no olhar daqueles que me testemunharam esta homenagem, eu pude perceber o quanto isso deve marcar a vida de todos que ali estiveram. Da mesma forma que esses dois grandes escritores e pesquisadores, professor Ieda Bozakov, professor Abinael, marcaram as nossas vidas. Talvez não tenham marcado em um momento único, como hoje fomos marcados com essa homenagem, mas em cada página escrita, em cada livro publicado, em cada aula, em cada palestra, porque a professora Ieda, ela foi professora do professor Marcos Teixeira. O professor Marcos Teixeira foi o meu professor. E a gente vai passando de geração a geração esse bastão da pesquisa, do papel do historiador, do escritor, do geógrafo, e ainda mais quando se trata em pesquisar a Amazônia. A homenagem de hoje também se estende à Universidade Federal de Rondônia e ao Departamento de História. Universidade essa que tive a oportunidade de ter a minha formação, de ter lá a minha graduação, de lá também fazer o meu mestrado, inclusive aqui, muito feliz com a presença da professora Valterina, que foi minha professora do mestrado. Da mesma forma, muito feliz em encontrar aqui o professor Antônio Cláudio Rabelo, que foi meu professor na Universidade Federal, meu orientador no bacharelado e também no mestrado. Mais feliz ainda de ter aqui o professor Wagner, meu colega de turma naquela oportunidade, hoje professor da universidade, a professora Marta, que também aqui se encontra presente
e que nos passou tantas informações importantes, principalmente sobre a cultura afro, sobre as perspectivas ali importantes para a nossa sociedade. O professor Dante Fonseca dispensa qualquer tipo de comentário. Quando este era presidente da academia, me proporcionou, através dos imortais da academia, uma homenagem que foi realizada neste mesmo ambiente em 2013. Lá nem imaginávamos que depois de um certo tempo, 3 anos depois, eu estaria aqui, não sendo homenageado no papel de historiador pela academia, em uma sessão conjunta com a Câmara, mas na função de legislador. E nada mais justo, como um historiador, poder proporcionar a esses personagens que fizeram história, que fazem história e deixam um legado na história, uma homenagem justa dessa Casa de Leis. Professora Ieda Pinheiro Bozakov, a conheço desde criança, através da amizade que era compartilhada entre a professora Úrsula Malone e a minha mãe, professora Helena Nina, que se encontram aqui. Amizade de pessoas que viveram Porto Velho provinciana, uma Porto Velho que ainda nos arranca saudades. E a história ela é muito por isso, para proteger, professor Marcos Teixeira, esses elementos do pertencimento. Não apenas pelo fato patrimonial da importância, mas também, principalmente, pela necessidade de sermos os responsáveis, como professores de história e como historiadores, para fortalecer cada vez mais a massa crítica. Vivemos um momento distorcido em que tentam transformar a figura do professor de história, do historiador, em um prisioneiro vivendo em um calabouço de forma inquisitorial. Quando nós temos a grande importância de pesquisar, de olhar a história sob diferentes prismas, diferentes ângulos, de diversas óticas, infelizmente, alguns nos olham de uma única forma, de uma forma distorcida, muitas vezes preconceituosa. Eu tenho certeza que no olhar daqueles que presenciaram a homenagem hoje na Universidade Federal, principalmente na figura do professor Abinael, que emocionou a muitos, o quanto é importante nesse momento valorizar esses personagens, essas pessoas que não apenas deixaram legado, mas deixaram uma história em sua família. Aos jovens universitários e acadêmicos, futuros professores, pesquisadores, historiadores, na área de humanas, na área de história, a responsabilidade nesse momento também é de vocês. A responsabilidade de forma alguma, permitir que esta tão nobre e importante profissão possa ser, de alguma forma, atacada, manchada, por um momento midiático, distorcido, em que a histeria coletiva parece dominar as cabeças de pessoas que até então imaginávamos ser pessoas pensantes. Aquelas, evidentemente, que devemos muitas vezes compreender e refletir, que não dispunham de discernimento, de conhecimento, para conseguir fazer uma leitura deste mundo e uma interpretação mais correta dos últimos acontecimentos. Em nenhum momento devemos ter vergonha da nossa profissão. Não há, de forma alguma, e nunca houve doutrinação. A única que sempre existiu foi o fato de ensinar. E de forma correspondida também de aprender, porque nós, professores, também aprendemos com os nossos alunos. Nós, historiadores, aprendemos com os fatos históricos. E é a partir do nosso pensamento que levamos à construção de uma sociedade que não se encerra apenas em uma versão da história, mas que possa duvidar, que possa questionar sobre todos esses fatos históricos. Tão importante profissão é essa, do qual me orgulho, do qual trabalho há cerca de 21 anos em sala de aula e ainda estou em sala de aula. Vereador, estou neste momento, mas irei me aposentar, mesmo com essa reforma da Previdência, que tem aí querendo castigar os nossos queridos e estimados colegas, professores,
Mas irei me aposentar como professor, porque foi para isso que eu estudei. Foi para isso que eu nasci, porque eu amo fazer isso. Eu amo ensinar. Eu amo ensinar história aos meus alunos. É o mesmo amor que cada um desses nobres professores que estão aqui para assistir essa homenagem ao Abinael e à professora Ieda. E que esse amor possa ser um reflexo que venha fortalecer em corrente cada um de nós, para muitas vezes atravessarmos, em dados momentos, um momento de escuridão, para que essa luz que possa nos faltar, possa, em um dado momento, ser acesa por um colega historiador ao nosso lado. Parabéns, professor Abinael, representado aqui pela sua família e pelo seu filho nesta casa. Parabéns, professora Ieda Bozakov. Parabéns à Universidade Federal de Rondônia, que incumbe a missão na formação através do Departamento de História a esses personagens que falam de outros personagens, e que a história possa ser infinita e que seu papel possa cada vez mais abranger a mente e a cabeça e o coração de nossa sociedade. Muito obrigado. Nesse momento, eu gostaria de convidar o professor Antônio Cláudio Rabelo, representando a Universidade Federal de Rondônia, o Departamento de História, para poder fazer o uso da palavra. Fica à vontade por fazer aqui na mesa ou lá da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Ieda Maria Pinheiro Bozakov. Está o nosso querido Abinael, representando o Abinael, o doutor Abinael Machado de Lima. Hoje, nesse momento aqui agora, estamos sendo, por iniciativa do vereador Alex Paletó, professor Alex Paletó, melhor, né? Já que prefere. Vereador, o professor Alex faz uma homenagem ao departamento e aos nossos 2 doutores recém-titulados, né? Doutor honoris causa da Unir. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Alex, a sua iniciativa, porque é importante a gente, de alguma maneira, tentar mostrar para a sociedade, essa sociedade que tem passado por momentos tão delicados, tenebrosos, né, de tanta indecisão, tanta intolerância, né, que a universidade ela tem um papel social muito importante. Eu tive fazendo os levantamentos desde que começou o curso de História na Unir. Nós formamos quase 1000 profissionais na área de História. E possivelmente são eles que ocupam os cargos em todos os nossos municípios, dando aulas em escolas públicas, estaduais ou municipais. Esse levantamento ainda não está feito. É importante mostrar para a sociedade que a universidade pública ela tem um papel vital na produção de pesquisa. A universidade pública brasileira produz quase 100% de todas as pesquisas de nível superior. 98% a 99% de tudo que é produzido em termos de ciência no Brasil é produção dentro de espaços públicos. E nós, professores, servidores públicos, profissionais de história, temos sido, nos últimos anos, muito achacados, né? Eu usei o termo lá, ao falar na Unicentro, que
Hoje, ser professor de história é um risco, né? Já tive, inclusive, narrativas do próprio professor Alex, daquilo que ele sofreu recentemente em sala de aula, né? Então, está sendo arriscado, inclusive, você ensinar a história. Porque as pessoas não querem aprender história, elas querem simplesmente que você reafirme tudo aquilo que elas acreditam que tem acontecido do jeito que elas viram. E isso é muito perigoso. Então, o Departamento de História, quando resolveu propor a homenagem ao professor Abinael e à professora Ieda, doutora Ieda e doutora Abinael, um dos objetivos era esse. Não só demonstrar o papel da universidade, mas dizer para a sociedade também, olha só quem está do lado da gente. Veja lá quem vocês querem bater, porque do nosso lado tem a doutora Ieda e do outro lado, me ombreando, também tem o doutor Abinael, com tanta história contada sobre Porto Velho, com tanta história vivida sobre Porto Velho, e a história merece respeito. A profissão de professor merece respeito, o espaço público merece respeito. Então, um dos objetivos, creio eu, que na solenidade foi alcançado, além, obviamente, do merecido título aos dois, mas os dois são mais do que pesquisadores, né? Tanto o doutor Abinael como o doutor Ieda, eles representam a luta de um professor pelo espaço público, pela cultura regional, pelo patrimônio histórico regional, coisas tão vilipendiadas, né, no nosso estado e no nosso país. Então, Alex, agradeço, em nome do Departamento de História, no qual, honrosamente, nesse biênio eu estou chefiando, e nesta sessão da Câmara de Vereadores, em nome do professor magnífico reitor Ariotti, agradeço o voto de louvor a nós concedido pela iniciativa. Ok? Muito obrigado, amigo. Agradecer as palavras do professor Antônio Cláudio Rabelo e, já de antemão, eu gostaria que ele levasse ao Departamento de História um desejo do professor Alex Paletó, no dia 19 de agosto, realizarmos uma moção de aplausos, né, em lembrança ao Dia do Historiador, que é o dia 19 de agosto, para a gente homenagear alguns professores de História que têm um grande legado, um grande trabalho, entre eles todos os professores da Universidade Federal de Rondônia do curso de História, professores que passaram por muitos desses alunos e acadêmicos, como o professor Mário Sávio, professor Lorismar, professor Kleber Lima, professor Valfredo Tadeu, né, professor Célio Leandro, professora Ellen, Daniel Araújo, professor William, professor Herbert Azevedo, são inúmeros professores, professor Peixoto, que fazem um trabalho formidável no ensino médio também, que precisam ser lembrados. Eu acho que a gente precisa marcar o dia 19 de agosto com mais uma moção, esse é um voto de louvor, mas a gente realizar uma moção de aplausos, mais uma vez chamar aqui a Ieda, né, e todos os historiadores, os geógrafos, com o professor Abinael também, para a gente reunir todas as gerações e fortalecer ainda mais o nosso papel, a nossa função e os nossos desempenhos, para que nós não possamos ter em nenhum momento esse desempenho de alguma forma cerceado, tolhido, o direito de ensinar a história com tranquilidade e formar a nossa sociedade de acordo com aquilo que é o correto. Bom, eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o secretário da CEJOCEL, Jobson Bandeira, e posteriormente passaremos a palavra à professora Ieda Buzakov e ao Abinael Júnior para poder também falar pela homenagem. Secretário, fique à vontade. Boa noite a todos. Parabenizo, professor, pela ação. O Estado de Rondônia está, através do Coronel Marcos Rocha, a gente vem representar sempre que a gente precisa estar presente. Nós temos o conhecimento e temos o entendimento que juntos nós somos mais fortes. Né? Tanto que, de antemão, eu agradeço a UNIR por ter se colocado à disposição. Quando a gente fala de história, nós temos o nosso museu adormecido, né? Então, eu tenho a vontade de fazer e a UNIR tem a técnica. Então, se nós juntarmos,
eu sei que nós podemos fazer uma coisa melhor, coisas melhores para a nossa história, para o nosso Estado. E aí a gente se colocou à disposição, estamos trabalhando para que isso aconteça, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito proveitoso para a nossa sociedade. Em relação a Dona Ieda e o senhor Abimael, a gente fica muito feliz, porque sempre somos lembrados, ou era culturalmente lembrado na morte, né? E disso tem que acabar, nós temos que ser lembrados aqui na vida, né? Então, essa é o prazer das pessoas que trouxeram, e a gente agradece, Dona Ieda e o senhor Abimael, esse conhecimento que foi passado de geração em geração, igual foi falado aqui posteriormente, e a gente se sente muito feliz em ter pessoas iguais a vocês representando a história do Estado de Rondônia e, quiçá, do Brasil. Tá bom? Então, através disso, a gente se coloca à disposição, professor Alex, em trabalharmos junto para que as coisas aconteçam. E um dos lemas que eu sempre uso, juntos nós somos mais fortes. O seu objetivo é atender a população, o objetivo do Estado também é atender a população. Então, se nós temos o mesmo objetivo, se nós trabalharmos juntos, será mais forte. Fique com Deus e estamos à disposição. Aproveitando o ensejo, secretário Jobson, a universidade, a gente está tentando articular com a bancada federal, já há um bom tempo, uma emenda para nós fazermos um novo prédio para o Departamento de História, que é merecedor, do curso de História, perdão. E, de qualquer sorte, eu acho que algo antecipadamente poderia ser feito, um convênio, é uma sugestão, né, da Universidade Federal com a CGOCE e o Governo do Estado para levar o curso de História para dentro do memorial, né, do Museu da Memória Rondoniense. Eu acho que seria fantástico esses alunos terem aulas dentro daquele espaço e podendo ajudar o Governo do Estado uma parte técnica, na parte de digitalização de documentos, a parte de catalogação, de pesquisa, de fomento, além do aprendizado. Eu acho que seria fantástico se houvesse essa possibilidade de parceria, né, Toninho? Imaginar um curso de História dentro do Museu da Memória Rondoniense, como assim acontece, por exemplo, com o Ricardo Breno, em Recife, em que um dos cursos da Universidade Federal, os alunos, em 3 períodos, têm aulas dentro do Museu do Ricardo Brenan. O campus da universidade é bem ao lado, não é diferente ali, a Unicentro é ao lado do Museu da Memória Rondoniense. Fica aí a sugestão a ser analisada e avaliada por todos, me intrometi aí, tá bom? Eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra a professora Ieda Bozakov. Professor e vereador Alex Paletó. Professor Dr. Antônio Cláudio Barbosa Rabelo, diretor do Departamento de História da UNIR. Superintendente da CEJUCEL, Jobson Bandeira dos Santos. Fico contente que a cultura do Estado se faz presente num momento desse. Que eu lembro, das vezes que eu participo, eu nunca vi ninguém aqui, não. É a primeira vez. Parabéns. Professores e doutores Marco Antônio Teixeira, Dante Ribeiro da Fonseca e Berenice Torinho. Meus filhos, Ari, Luz de Maria e prima Ártemis Aruca. Amigas de idos anos de trabalho. Professoras Nina Paletó, Úrsula Maloney, Lindalva Delgado, Miriam Teixeira, quem? Alenir. A Cleni Medeiros, das décadas de 50, 60, 70, não,
Úrsula, eu vou fazer agora em junho 80 anos. Tu és mais velha do que eu. Amigas e amigos, família do professor Abinael Machado de Lima, amigo muito querido do tempo da juventude, a Binatália, Hélia, Noeli e Abinael Júnior. Atendendo o convite desta casa, por indicação do professor e vereador, que considero filho. Licença, tá, Nina? Alex Paletó. Recebo hoje emocionada mais esta homenagem. A primeira concedida pelo UNIR, por meio do Departamento de História, doutora honoris causa. Proferi no pronunciamento de agradecimento que doutora honoris causa é causa demais para esta rondoniense nascida nas barrancas do rio Mamoré, em Guajará-Mirim, e que ama profundamente o seu estado. Essas homenagens são significativas e gratificantes para os meus quase 80 anos. Sabemos que 80 anos não são o fim. Aprendi com minha avó paterna, Cacilda Sampaio Pena Pinheiro, minha segunda mãe, a envelhecer sorrindo. Minha gratidão, professor e vereador Alex Paletó, é permanente, por acreditar no meu trabalho, fruto do amor, da obstinação, isento de paixões políticas em prol da preservação do patrimônio histórico material e desenvolvimento cultural de Rondônia. Ao receber mais esta homenagem, constato que o professor e vereador Alex Paletó comunga com a lição de Madre Teresa de Calcutá. Aspas. Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Com esta honraria, emoção vivida, sinto-me melhor e mais feliz, sentindo-me orgulhosa das origens e tradições de Porto Velho. Não posso deixar de citar o exemplo político de Alex Paletó, uma das referências de uma etapa da história política e histórica de Porto Velho. Porque ele sabe, de forma altruísta, devolver à nossa capital o que dela recebeu, isto é, o privilégio de ter aqui nascido. Ele sabe premiar sua terra natal com livros e lutar pela preservação do seu patrimônio material e imaterial. Permanente lição de amor. Finalizando, recordo o poema de um autor inglês que diz, aspas, conta no teu jardim flores e frutos, mas não contes as folhas que tombaram. Conta os teus dias pelas horas de ouro, não pelas que falharam. Pelas estrelas, conta a noite, e a vida pelos triunfos, não pelos perigos. Não contes tua idade pelos anos, mas sim pelos amigos. Fecha aspas. É o que eu estou fazendo nesses meus quase 80 anos. Aceitando o pensamento do filósofo George Santayana. Aspas. Não há remédio para o nascimento e a morte, salvo desfrutar o intervalo. Estou desfrutando o intervalo. Obrigada. Representando nosso querido e estimado escritor, professor e agora doutor Abinael, o seu filho, Abinael Júnior, irá fazer uso da palavra em nome da família. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao
não vereador, é vereador, mas para mim é professor, que assim, é uma honra muito maior, né? Professor Alex, por esse voto de louvor, né, para o meu pai, e peço assim, desculpa porque ele está cometido né, tá um pouquinho doente, então ele está muito fragilizado, né? Hoje ele teve essa honra, né, que a Universidade Federal de Rondônia teceu a ele. Aqui é o professor, posso chamar também o professor Toninho, né? Mas assim, eu fiquei, até agora eu estou emocionado. Eu fico, até choro. Desculpa aí. Então, agradecer em nome do meu pai, das minhas irmãs que estão aqui, por essa honra tão linda que foi merecida. Muito obrigado e desculpa pelo choro, porque eu sou emotivo. Abinael, nós estávamos preocupados com a emoção do seu pai. Você não vai me causar problemas aqui agora. Obrigado. Eu vou solicitar que a professora Ieda Bozakov, por favor, se posicione aqui na frente, e vou pedir para que o professor Marcos Teixeira possa também vir aqui à frente para poder fazer a entrega desse voto de louvor. Voto de louvor, número 038, Câmara Municipal de Porto Velho, 2019. A Câmara Municipal de Porto Velho aprovou, por unanimidade, na reunião ordinária do dia 8 de abril de 2019, a consignação dos anais desta Casa Legislativa, voto de louvor, nos moldes dos artigos 71, inciso 5º, da Resolução número 254 da Câmara Municipal, a senhora Ieda Maria Pinheiro Bozakov, historiadora, em razão à grande relevância no desenvolvimento da educação dos serviços prestados para a nossa cidade de Porto Velho, de autoria do vereador Alex Paletó, Porto Velho, 25 de abril de 2019. Gostaria de convidar o professor doutor Dante Fonseca a se posicionar aqui, por favor, para que possa fazer a entrega. E eu convido o Abinael Júnior também para se posicionar aqui. Voto de louvor, número 38 da Câmara Municipal de Porto Velho. A Câmara Municipal de Porto Velho aprovou por unanimidade, na reunião ordinária do dia 8 de abril de 2019, a consignação dos anais desta Casa Legislativa, voto de louvor, nos moldes dos artigos 71, inciso 5º, da Resolução número 254 da Câmara Municipal, ao senhor Abinael Machado de Lima, historiador, em razão à grande relevância no desenvolvimento da educação dos serviços prestados para a nossa cidade de Porto Velho, de autoria do vereador Alex Paletó, Porto Velho, dia 25 de abril de 2019.
Gostaria de convidar a professora Berenice Tourinho, por favor, professora, que possa vir aqui à frente. E gostaria de convidar o professor Antônio Cláudio Rabeiro também para se posicionar aqui à frente. Voto de louvor número 38 da Câmara Municipal de Porto Velho. A Câmara Municipal de Porto Velho aprovou por unanimidade, na reunião ordinária do dia 8 de abril de 2019, a consignação dos anais desta Casa Legislativa, voto de louvor nos moldes do artigo 71, inciso 5º da Resolução número 254 da Câmara Municipal. A Universidade Federal de Rondônia, UNIR, em razão à grande relevância no desenvolvimento da educação dos serviços prestados para a nossa cidade de Porto Velho, de autoria do vereador Alex Paletó. Porto Velho, Rondônia, 25 de abril de 2019. Gostaria de convidar a professora Valterlina Brasil, diretora do NCE, do Núcleo de Ciências Humanas. Voto de louvor número 38 da Câmara Municipal de Porto Velho. A Câmara Municipal de Porto Velho aprovou por unanimidade, na reunião ordinária do dia 8 de abril de 2019, a consignação dos anais desta Casa Legislativa, voto de louvor nos moldes dos artigos 71, inciso 5º, da Resolução número 254 da Câmara Municipal de Porto Velho, ao Departamento de História da UNIR, em razão à grande relevância no desenvolvimento da educação dos serviços prestados para a nossa cidade de Porto Velho, de autoria do vereador Alex Paletó, Porto Velho, Rondônia, 25 de abril de 2019. Bom, ao término desta sessão especial, nós teremos um coquetel aqui ao lado, no salão principal do Palácio Jorge Teixeira, como é o nome daqui da Câmara de Vereadores, nome oficial. Teremos música também, para que todos possam desfrutar. Agradecer a presença de todos os colegas, professores, historiadores, pioneiros de Porto Velho, ativistas, intelectuais, familiares, munícipes, a todos que, de alguma forma, puderam fazer com que este momento se tornasse realmente uma sessão especial para prestar uma justa homenagem a essas personalidades que tanto contribuíram para a nossa sociedade. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão especial. Boa noite a todos, muito obrigado.